E eu quero falar hoje sobre algumas coisas. A primeira coisa que eu quero falar são sobre os dois tipos de mentalidade. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Eu vou falar sobre a mentalidade governada pela carne e vou falar sobre a mentalidade governada pelo Espírito. E quem é apaixonado por Jesus, quem é louco por Jesus, quem ama a presença do Espírito Santo, precisa sofrer uma renovação na sua mente. A gente está numa nação que todo mundo conhece a gente pelo jeitinho brasileiro, é ou não é? Né? A gente está numa nação que a gente fala assim, que horas vai ser lá? 7, 7h30. Né? Não tem um horário específico, tem um jeitinho brasileiro, a gente sempre quer ganhar vantagem em alguma coisa, mas o Senhor quer fazer uma transição. Ele quer fazer um transplante de mente. Ele quer tirar essa mente nossa, mundana, carnal, pecaminosa, e quer colocar em nós a mente de Jesus Cristo. Nessa noite, Ele quer fazer isso. Romanos capítulo 8, versículo 7. Diz o seguinte: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à vontade de Deus, nem é capaz de fazer isso. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão mais sob o domínio da carne, mas estão sob o domínio do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém tem o Espírito de Cristo, esse pertence a Cristo. Versículo 11 diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do Espírito Santo que está em vocês. Portanto, irmãos, não estamos mais em dívida com a carne, para vivermos escravos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, vocês morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do seu corpo, então viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Então, Paulo está dizendo que existe uma mentalidade que é inimiga de Deus. A nossa mente é inimiga da vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12 que a gente precisa passar por uma transformação de mente. A gente tem que sacrificar o nosso corpo. A gente tem que sacrificar os nossos desejos. Pode guardar esse verso de Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Ele diz que você tem que fazer um sacrifício, que você tem que chegar diante de Deus e reconhecer assim: a minha mente é a tua inimiga. Como eu posso provar da tua vontade? Como eu posso provar da tua boa, perfeita e agradável vontade? Através do sacrifício. Eu vou pegar o meu corpo, vou pegar os meus desejos, eu vou pegar isso e vou jogar no altar do Senhor, como sacrifício. A partir daí eu começo um processo de transformação. Cada vez mais a mentalidade da carne vai diminuindo e cada vez mais a mentalidade do Espírito vai crescendo no meu coração. Eu quero chamar a tua atenção para esse versículo 12. Versículo 13, na verdade: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Ou seja, se eu viver um estilo de vida baseado nos meus desejos, naquilo que eu quero, na minha vontade, dá prazer para mim mesmo, eu não vou ter a vida do Espírito em mim. Eu não tenho como viver os projetos, os sonhos de Deus na minha vida. Mas, se pelo Espírito eu fizer morrer os atos do meu corpo, então eu posso viver todo o projeto de Deus para a minha vida. O Espírito Santo está dentro de você para muitas coisas. Dentre essas coisas, Ele é o teu melhor amigo e o teu maior ajudador, o teu maior auxílio para vencer a você mesmo e para vencer o pecado. Você pode dizer amém? Você tem uma arma secreta. Pelo Espírito Santo, você pode vencer aquela coisa que tem te derrubado. Pela força do Espírito Santo, você pode subjugar esse desejo que muitas vezes te domina. Eu acho legal o jeito que Paulo fala, porque ele fala sobre dois tipos de ser dominado. E normalmente nós somos dominados, a gente tenta fazer o que é bom, mas a gente não consegue.
mas pelo Espírito, pelo relacionamento com o Espírito Santo, pela entrega ao Espírito Santo, pelo sacrifício na presença do fogo do Espírito Santo, pela intimidade com o Espírito Santo, eu vou me entregando a Ele e Ele vai me ajudando a vencer. Um dia, eu estava muito contente. Quem gosta de videogame aí? Alguém gosta de videogame? É legal, né? Hoje a gente tem um Xbox, né? A gente dança com aqueles Kinect na frente lá. É um negócio muito doido. Está só evoluindo. Mas eu quero falar com os dinossauros aqui. Alguém aqui já jogou Super Nintendo na vida? Top Gear. Era o tempo que você pedia R$1 e ia lá para tentar passar a tarde inteira para zerar o Top Gear. E aí eu estava muito contente porque meu primo ganhou um Super Nintendo. E a gente planejou as nossas férias, os próximos 10 dias, segundo nós, a gente não ia nem dormir. A gente ia virar à noite e a gente ia ficar jogando o tempo inteiro. A minha tia já tinha liberado, mas ele conseguiu acabar com nossas férias. Porque o abençoado do meu primo tinha um Super Nintendo, mas ele foi na locadora. E ele locou um cartucho do Mega Drive. Era outro sistema. Aí, quando a gente chegou, eu nem sei como ele conseguiu enfiar um cartucho do Mega Drive no Super Nintendo. Ele ficou lá, eu acho que ele até estragou. Ele foi até que enfiou. Quando enfiou, apareceu uma tela azul escrita assim, incompatível com o sistema Nintendo. Ou seja, nós não íamos jogar Super Mario. Nós não íamos jogar Top Gear. Nós não íamos jogar aquele joguinho que era assim, os jogos de verão. Nada disso, todos os nossos sonhos foram frustrados. A gente teve que voltar à idade da pedra, jogar bola descalço na rua, peteca, essas coisas. Tecnologia já era, foi embora. Porque não tinha como um cartucho que foi feito pela Sega entrar no sistema Nintendo. Era incompatível. É isso que acontece com a nossa mente quando a gente começa a ler a Bíblia, quando Deus começa a falar os princípios do reino dele. Como assim? Eu tenho que procurar a pessoa que me fez mal e pedir perdão para ela? Não encaixa no nosso padrão. Como assim a viúva que deu 5 centavos ofertou mais que o cara que colocou R$1.000? É outro padrão. Não cabe na nossa mentalidade carnal, porque nós somos inimigos de Deus na nossa mente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem uma pessoa que eu admiro demais lá no Maranhão. O filho dela foi sequestrado e foi morto. De uma forma brutal. A família descobriu mais ou menos como foi a trama. Depois de algum tempo, essa senhora teve a oportunidade de olhar nos olhos de um dos sequestradores. O cara foi preso no interior do Pernambuco. E ela foi lá, naquela cadeia. E quando ela ficou frente a frente com ele, ela começou a falar algo que não cabe na nossa mentalidade dessa terra. Ela começou a dizer assim: foi você que matou meu filho? Ele falou: foi um dos. Eu estou aqui para perdoar você. Eu estou aqui para falar que Jesus te ama. Eu estou aqui para dizer que se você não se arrepender, você vai para o inferno. Eu estou aqui perdoando você. E aquele cara confessou como é que foi as coisas, como é que foi a trama. Um dia depois ele morreu. Mandaram matar ele lá dentro. Mas aquela mulher fez o que para mim e para você é totalmente incapaz da gente aceitar um negócio desse. Eu, no lugar dela, eu ia pregar o evangelho, mas antes eu dava uma surra. Uma boa surra. Quando tivesse quase morto, aceita Jesus? Aceita. Então vai, meu filho. Pá! Porque o que a mente da gente, carnal, pensa é isso. Mas aquela senhora, ela tem uma mente controlada não pela sua alma, não pelo ódio, não pelaquela situação do passado, mas hoje é uma mulher de Deus, uma pastora que tem abençoado muita gente, controlada pelo Espírito Santo. Você pode fazer isso. Muita gente fala assim: eu não vou perdoar, aquela pessoa não merece o perdão. Você sabia que é você que fica preso? Quando você não perdoa, aquela pessoa acorda do seu lado, toma banho com você.
Você senta para tomar um café, aquela pessoa está lá sentada junto com você, aquela situação não lhe deixa. Não é verdade? Você senta para almoçar, a situação está lá. Você deita para dormir, a pessoa está lá. Afasta para lá, deixa eu deitar contigo. Então quem perdoa, na verdade, está se liberando. Mas isso é totalmente o contrário da nossa mente carnal. E o Espírito Santo de Deus é o teu ajudador. Ele é a água limpa que vai tirar a sujeira da sua mente, do seu coração. Você pode dizer amém? Então, como que eu posso fazer isso, Daniel? Como é que eu posso fazer essa transição de uma mente que ficou anos e anos e anos na imoralidade? Anos e anos e anos na mentira, anos e anos e anos no vício, aí agora eu estou com Jesus. Vai ser de uma hora para outra? Claro que não, irmãos. Claro que não. Eu posso dizer para vocês que eu praticamente nasci no Evangelho. E tem horas que eu me assusto com os pensamentos e os sentimentos que rondam o meu coração. A gente sempre vai ter uma luta contra o pecado, mas nós podemos ser mais espertos do que ele, e nós podemos deixar o fogo do Espírito Santo aceso dentro de nós, com algumas estratégias que eu vou falar para você aqui. Reconhecendo o nosso ponto fraco e tendo uma vida de intimidade com Deus, disciplinada com o Senhor. Como é que a gente vai fazer isso? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 3. Versículo 16. Diz o seguinte: naqueles dias Jesus foi batizado, e logo que saiu da água, naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito Santo de Deus descendo sobre ele como uma pomba e pousando sobre o seu ombro. Então a voz do céu disse: esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus alimentará a sua alma. Você pode dizer amém? Amém. Vamos ver o processo do início do ministério de Jesus aqui. Antes, Deus não foi injusto, porque antes do Espírito Santo levar ele para o deserto, parece até um amor muito louco, um amor estranho, porque o pai fala assim: tu és o meu filho amado, e você me dá prazer. Jesus olha para cima: obrigado, pai, também te amo. E agora, vou para onde? Vai ter um encontro com o diabo agora, você vai para o deserto. Não parece uma coisa doida, mas eu tenho aprendido que o pai, de verdade, ele não poupa os seus filhos do sofrimento, nem de bater a cabeça na parede para aprender, nem da disciplina, mas esse é outro assunto. Na verdade, o que eu quero falar é que Deus não é injusto. Antes que Jesus tivesse um confronto com o diabo, antes que Jesus tivesse um confronto com seus pontos fracos como homem, Deus deu a ele a unção do Espírito Santo. Quando você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo também desceu sobre você. E agora ele habita no seu coração, ele está dentro de você. Aquilo que a lei foi incapaz de fazer, agora você pode fazer, você pode ser santo, você pode ser puro, você pode ser íntegro, porque parte de Deus, o Espírito Santo está dentro do seu coração. Então ele não simplesmente colocou para você para viver essa vida nesse mundo, para ser confrontado pelas hostes infernais, pelos prazeres desse mundo, sem que você tivesse antes um encontro com o Espírito Santo. E ele liberou sobre você, que entregou sua vida para Jesus. O Espírito Santo agora mora em você. E aí, Jesus vai para o deserto, e ele vai ser provado. Quem aqui gosta de prova? Alguém gosta de ser provado? Quem aqui tem medo de prova? Alguém está na universidade aí? Não é ruim o dia da prova? Mas se as nossas escolas, se as nossas universidades não tivessem provas, como a gente teria um padrão de evolução? Como eu sei que eu estou evoluindo? Como eu sei que eu estou aprendendo? Como eu sei que eu posso sair do primário e me tornar um doutor? Por causa das provas.
por causa do meu nível de entendimento. Então o Espírito de Deus, ele é um guia que ele não vai falar assim, ninguém toca no meu filho. Satanás, você não pode ir com ele, fica aqui. Ele não vai fazer isso. Na verdade, ele vai te abençoar, te levando para o deserto, para você ser provado. Vai permitir que tentações venham ao seu coração, mas a Bíblia te garante que nenhuma tentação é maior do que você. Deus não vai tentar você acima das suas forças. Deus não vai tentar você e permitir tentação venha sobre a sua vida que não tenha uma forma de você escapar, porque Ele estaria sendo injusto fazendo isso. Quem entende o que eu estou falando? Mas olha esse processo. Jesus recebeu a unção do Espírito Santo sobre a vida dele. E aí Jesus vai para o deserto. E Jesus se prepara para aquele confronto com o inimigo. Sabe como? Jejum. Jejum, uma arma esquecida pela igreja contemporânea. Oração, uma arma abandonada pelos crentes modernos. Estava tendo uma conversa com um pastor ali no escritório. E a gente estava falando sobre isso. Ele disse, Daniel, hoje está tudo muito fácil. Na palma da mão. Os crentes antigos oravam mais. Para eles se comunicarem, a gente usava carta. Eu ainda peguei esse tempo na minha vida. Quando eu namorava com a Camila, não era todo mundo que tinha e-mail há, 15 anos atrás. Eu ainda cheguei a enviar cartas de amor perfumadas para minha esposa. Né? Com um presentinho. Rapaz, quando chegava uma carta, dava aquele frio na barriga, a gente tremia para abrir assim. Ai, quero ver logo. Ficava doido. Hoje não, hoje é no e-mail. Hoje é um BLZ, que significa beleza, no WhatsApp. Hoje os sentimentos é expressado por aquela carinha de espanto. Ou uma lágrimazinha escorrendo. Né? A gente está ficando cada vez mais frio. A gente vai para uma roda de restaurante e tudo mais. A gente vai para conversar, mas está todo mundo no seu telefone. A gente não olha mais nos olhos. É um negócio estranho, não é? Mas toda essa enxurrada de informação faz a gente ficar um crente preguiçoso. Se eu quero saber sobre o Espírito Santo, eu tenho milhares de vídeos na internet sobre isso. Se eu quero saber sobre qualquer assunto, eu não preciso buscar na fonte. Eu posso simplesmente ouvir, copiar. Mas onde estão aqueles que vão buscar as revelações ocultas no coração de Deus? Coisas que ninguém nunca falou. Canções que nunca ninguém cantou. Livros que nunca ninguém escreveu. Eu estou olhando para a gente aqui que tem total capacidade de entrar no coração de Deus e ter essa intimidade com o Senhor. Quem crê nisso? Então, a unção do Espírito Santo veio sobre Jesus. E ele, mesmo sendo Deus, Filho de Deus, jejuou. Porque o jejum, irmãos, ele não é para Deus. Não é para impressionar Deus. O jejum não é para você falar, Deus, olha aqui, eu estou uma semana sem comer chocolate. Olha o tamanho desse sacrifício, derrama a sua glória. Não. O jejum é para lembrar você que você é feito de carne, é feito de sentimentos, é feito de desejos. O jejum é um símbolo de falar assim, Senhor, assim como eu posso dominar o meu desejo de comer essa picanha, eu também posso dominar o pecado. Me ajuda, Espírito Santo. Senhor, isso é um símbolo, eu preciso mais de Ti do que da minha própria comida. Já parou para imaginar o estilo de vida de Daniel? Daniel lá na Babilônia. Aí chega o rei Nabucodonosor, coloca aquele banquete, aquelas iguarias, totalmente fora da cultura dele. Coisas que o judeu não podia comer na sua dieta. E ele afronta o rei, dizendo, não vou comer nada dessas bobagens aí. Eu vou fazer a minha dieta, frutas, legumes, verduras. Ali mesmo ele podia ter sido morto. E a gente acha que Daniel fez esse voto na sua adolescência. Mas a Bíblia não diz que Daniel desfez esse voto um dia. Ele era um garoto quando ele fez esse voto. Quando ele foi jogado na cova dos leões, já um senhor de idade, já com seus 70 anos de idade, ele ainda permanecia fiel de não se contaminar nas iguarias do rei.
Irmãos, o jejum não pode ser um evento nas nossas vidas. O jejum tem que ser um estilo de vida. Sabe uma boa maneira de você jejuar? Jejue uma vez por semana. Pega a tua segunda-feira, pega a tua terça-feira. Consagra ela ao Senhor. Intensifica o teu momento de intimidade. Às vezes a gente acha que jejum é passar fome, mas jejum não é passar fome. Jejum é colocar o Senhor no centro ainda mais das nossas vidas. Não é só se abster de um alimento, de uma sobremesa, de um refrigerante, mas é colocar o Senhor no seu lugar. Talvez para alguns de vocês, jejuar do telefone e da internet vai ser mais poderoso do que deixar de comer. Porque tem a ver com a nossa qualidade de tempo com Deus. Jesus, antes de expor para o mundo que Ele era o Messias, antes dele ir para a cruz, antes dele fazer grandes milagres, prodígios e maravilhas, Ele foi para o lugar secreto. A vida de intimidade de Jesus em oração e em jejum deu o poder e a autoridade que Ele precisava para expulsar os demônios, para curar as enfermidades. Sabe por que nós temos muitos crentes sem autoridade? Na nossa geração, não tem intimidade com Deus no lugar secreto, não tem vida de jejum, não tem vida de oração. Aí vira aquele crente 6 da tarde. 6 horas por mim aí, irmão. Nunca é bênção na vida de ninguém. Não, vai lá, 6 horas por mim, vai no monte, ora por mim. Me abençoa. Quando é que você vai deixar o Espírito Santo mostrar quem você realmente é? Quando é que você vai começar a colocar para fora a unção de Deus que já está dentro de você, porque já está dentro de você? Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas nós temos, irmãos, que dar um chute na nossa preguiça espiritual. E a gente começar a colocar disciplinas espirituais na nossa vida. Eu tenho certeza que eu estou olhando para muitos profissionais aqui hoje. Muitos bem-sucedidos. Ninguém aqui quer ficar como cauda na nossa sociedade tão competitiva. Você traça planos para o seu futuro, você estuda, você quer os melhores empregos, você quer o melhor cargo, você não quer ficar ganhando um salário mínimo o resto da vida, você quer crescer, você quer evoluir, sim ou não? Por que na nossa vida, que é tão passageira, a gente faz planos? E por que na nossa vida com Deus, por que na nossa vida espiritual a gente não tem uma meta? Por que a gente se satisfaz em ser o mesmo crente de um ano atrás? Por que a gente não olha e fala assim, hoje é dia 24 de abril de 2016. 24 de abril de 2017 eu quero ter mais parecido com Jesus. 24 de abril de 2016 eu quero ter lido o Evangelho de João inteiro, eu quero ter resumido ele inteiro, eu quero conhecer o coração de Deus, eu quero ter lido tantos livros. Você quer ver gente frustrado? É quando chega no final do ano. Final do ano, o pastor sempre faz aquela pergunta: quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Você até se senta, meu Deus, não ganhei ninguém. Não falei para Jesus de ninguém. Aí todo mundo, no ano que vem, vai falar inglês, vai perder 10 quilos, vai ter mais tempo com a família. Você traça um tanto de meta, passa mais um ano, você pecou. O pecado da procrastinação. Você vai deixando para amanhã o que você poderia fazer hoje. O apóstolo Paulo diz assim: se você quer ser um homem de Deus, viva de acordo com o seu chamado. O que ele está dizendo? Quantos aqui têm um chamado para serem pastores? Você acredita que Deus está te chamando para ser pastor? Levanta sua mão. 1, 2, 3. Pode levantar bem alto, gente. Dá uma sacudida assim que a igreja é grande. Aí, obrigado. Você não vai esperar o óleo. Pastor, dê uma olhada para trás. Você não vai esperar o dia que o pastor Eloy vai estar aqui consagrando você, reconhecendo a unção que já estava sobre você, é só um reconhecimento. Aí agora sim eu vou começar a pensar como pastor, falar como pastor, ter uma vida de oração que um pastor teria. Irmãos, é o contrário. Se você quer ser um pastor, se você quer ser um missionário, se você tem um chamado especial de Deus, você já tem que começar a viver como se você estivesse exercendo o seu ministério. A gente sempre olha e fala assim, não, pastor Eloy tem que ter uma vida íntegra. Ele tem que ser um exemplo. A vida de oração dele tem que ser mais forte que a minha. Não, porque ele é o pastor, eu sou a ovelha.
Ele tem um cajado e eu faço bé. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Até quando você vai ficar preguiçoso espiritualmente? Eu não sei você, mas eu não posso viver sem realizar os sonhos de Deus na minha vida. Eu não posso. Quando eu disse que eu ia ser um missionário lá no interior do Maranhão, um pastor que cuidava de mim na época deu um sorriso e disse assim: ô meu filho, ô coisa linda, né? Ver um adolescente. Você tem quantos anos? Eu disse 14. Ele disse: mas meu filho, esse negócio de ministério de música não existe. Sai pelas nações cantando com violão. Vai orar direito, meu filho. Eu vou lhe dizer o que é missionário. Ele começou a contar aquelas histórias tristes de missionário, que passa fome. Aí eu comecei a ver na minha frente o missionário nordestino, sabe? Aquele irmão que está saindo da Assembleia de Deus, ou então da Igreja Deus é Amor, 1h da tarde, 42 graus no interior do Maranhão, em cima da bicicleta. Aí ele faz o favor de botar o terno preto, a gravata bem apertada, em cima da bicicleta barra circular. Aí na frente tem aquela garupinha que vai um meninozinho lá dentro. Na cestinha de trás, vai a esposa, segurando o menino do lado, outra do outro, já grávida, outra no pensamento. E aí o irmão passa por ti e fala assim: a paz do Senhor, varão. Naquela hora, o meu pensamento foi retinho nessa história. Eu falei: meu Deus, é isso mesmo, eu vou ter que ser aqui um missionário nordestino, interior do Maranhão. Por algum tempo eu fui um missionário nordestino Evolution, né? Eu já andava de bis. Eu fui missionário nordestino, com 17 anos eu tinha a missionária Francisca. Se tem alguma irmã Francisca que missionária, me perdoe, era o nome da minha bicicleta. A gente ia para a igreja e voltava, e ela louvava o Senhor, né? Porque ela tinha um gemidinho só dela, subindo as ladeiras. A missionária Francisca já me abençoou muito, inclusive era muito boa de correr contra o pecado. Algumas vezes eu tive que subir nela e vazar, para não pecar. Mas brincadeiras à parte, irmãos. Eu podia ter acreditado no conselho amoroso daquele irmão. Eu podia ter me sentado naquele banco. E eu podia ter dito não, quando o Espírito Santo, com 19 anos de idade, teve uma palestra na nossa escola sobre aptidão. Várias pessoas de várias profissões foram lá falar o que eles faziam, como é que era a profissão deles e tudo mais. E eu comecei a perguntar: Deus, qual é a minha profissão? Qual é a minha vocação? Se tiver que estudar muito, já estou fora. Já não tenho muito essa capacidade. Eu tenho a minha parte inteligente, a minha esposa que é bioquímica, né? Química orgânica é com ela mesma. Química orgânica para mim é só o nome. Só isso que eu sei falar de química orgânica, mas ela é a parte inteligente. Não concorda não, Lailin. É feio concordar com o papai chamando ele mesmo de burro, tá? E eu ouvi o Espírito Santo falando assim: se eu tiver outros planos para você, você tem coragem de entregar a sua vida para mim? De fazer a sua vontade? Irmãos, existe um preço para que a gente alcance o que o Espírito Santo de Deus tem para nossas vidas. E você tem que se lançar no relacionamento com o Espírito Santo com tudo que você tem. Você jovem adolescente que está me ouvindo aqui agora, faça isso enquanto você não casou, enquanto você ainda não tem filhos. Aproveite a sua época de solteiro. Não passa a sua adolescência preocupado: meu Deus, quando casarei, com quem casarei, como serei? E ai meu Deus. Curte a presença do Espírito Santo. Porque o casamento também é um grande desafio, em todos os sentidos. Você mãe, você pai, busca a orientação do Espírito Santo para criar os seus filhos. Você tem jejuado e orado pela vida deles. Você tem jejuado e orado pelas pessoas que trabalham com você. Até quando você vai ser o funcionário que só vive reclamando do seu chefe? Você já colocou o nome dele debaixo dos seus joelhos? No seu dia de jejum você já orou pela vida dele? Irmãos, Jesus se preparou de uma forma sábia para os ataques de Satanás.
Porque o inimigo sabe o seu ponto fraco. A Bíblia está dizendo aqui, então Jesus sentiu o quê? Fome. O diabo não se manifestou pessoalmente para Jesus, até que ele viu fome. Quando ele viu fome, ele entrou. Então pega essas pedras, transforma em pão. É na sua carência, na sua fraqueza, na sua fome. Tem gente que tem fome de amor, tem gente que tem fome de dinheiro, tem gente que tem fome porque é muito ambicioso, muito ganancioso. Tem gente que é muito carente, precisa sempre de atenção, de palavras de afirmação. Eu vejo o inimigo tentando traçar essa mesma linha. Esses dias atrás eu tive que quebrar essas coisas, esses pensamentos na minha vida, essa coisa de tentar, de ficar se comparando. Será que essa pessoa gostou do que eu falei, do que eu cantei, do que eu preguei? Será que foi tão bom quanto o fulano? Sabe essa coisa de essa cadeia que tenta prender você? Será se estão gostando? Essa coisa de se comparar, não se compare com ninguém, meu amigo, você é único. Você é você. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? Como eu não vou cair? Como eu vou permanecer com esse fogo aceso no meu coração? Oração e jejum. Porque a oração e o jejum tapa essas lacunas no seu coração. Essas lacunas da carência. Se você tem problema com a sexualidade, seja qual for, o Espírito Santo é super capaz de dominar o seu desejo pelo sexo. Eu sou um cara muito melancólico, eu sou uma pessoa que tem que cuidar muito das minhas emoções o tempo inteiro. Muitas vezes, nas nossas pequenas discussões em casa, eu sempre sou a parte frágil. A minha esposa sempre fica triste, eu sempre sou o chorão. Né? Então, constantemente, vai chegando o aniversário da Laila. Eu vou fazendo conta. Porque o médico disse que ela tem até 8 anos para evoluir de uma forma maior. Ela vai fazer 5 anos agora no dia 7/7. Vai chegando essa data, as minhas emoções vão ficando afligidas. Eu vou ficando, meu Deus, será que minha filha já conquistou? Ai, meu pai, a gente se mudou para o sul do Brasil, saímos do extremo norte, nordeste, para o extremo sul, para dar o melhor para ela. E o Espírito Santo tem me levado a um lugar, através da oração, através do jejum, através da intimidade, onde a minha emoção é calada na presença dEle. Onde eu posso encontrar um lugar de descanso, na presença do Espírito Santo. Um lugar onde eu acesso os pensamentos de Deus, onde o Senhor diz, vai ficar tudo bem, meu filho, eu estou contigo. Tem fé, tem bom ânimo. Eu estou falando de um estilo de vida de oração e de jejum, que você vai proteger o que o Senhor já tem te dado. Muitos de nós temos falado, Senhor, eu quero mais de Ti, quero mais de Ti, quero mais de Ti. Como você quer mais? Você não tem nem administrado o que Deus já te deu. Você está lotado. Você não tem dividido com ninguém as coisas que o Senhor tem te dado. Trace metas para o seu crescimento espiritual, meu irmão, minha irmã. Quem você quer ser daqui 10 anos, 5 anos na presença de Deus? A sua disciplina, a sua paixão por Jesus vai te levar lá. Um dia eu liguei para um homem de Deus, que eu admiro demais. Eu liguei insistentemente porque eu queria muito que ele atendesse um convite meu para estar na escola. Liguei 8h30 da manhã, liguei 9, liguei 10, liguei 11, liguei meio-dia. Meio-dia a pessoa que trabalha na casa dele atendeu. Falou, pastor Daniel, ele não vai poder te atender agora de manhã, você pode ligar depois às 2h30. Eu falei, ele está em reunião. Ele falou, não, ele está, todas as manhãs ele fica com Jesus. Eu falei, mas ele fica com Jesus a manhã inteira? Eu disse, a manhã inteira. Ele não atende telefone, ele não atende ninguém. Ele fica com Jesus. Eu observei uma estaca, um alicerce, uma disciplina espiritual que aquele homem tinha, de estar com o Senhor durante as manhãs dele. Eu estou falando de gente que tem um monte de discípulo, um monte de problema para resolver, um monte de gente para atender.
Mas a vida de oração e a vida de jejum é a coisa principal de quem serve ao Senhor. Eu sei que eu estou falando para muita gente aqui, que é funcionário, que tem horário para chegar em casa. Glória a Deus se você pode ser igual a mim, que consegue ter um pouco mais de tempo com o Senhor. Porque o patrão é Jesus, ou o patrão bom, maravilhoso é esse. Eu costumo dizer que eu tenho o melhor emprego do mundo. Faço o que eu amo, caminho com as pessoas que eu amo e sirvo o Deus que eu amo. Mas dentro da sua possibilidade, você pode priorizar o Senhor. Jesus nunca disse que oração tem que ser muito. Ele disse, na verdade, as pessoas se enganam achando que por muito falar serão o quê? Ouvidos. Não é garantia de ser ouvido muito falar. Mas é garantia se você está no lugar secreto. Se você está ali, se seja 5, 10, 15, 20 minutos, meia hora. O ideal seria que fosse 1 hora por dia. Tem gente que gosta de dar o dízimo do dia para o Senhor. Onde você vai parar e onde você vai ficar com Ele. Onde Ele é a sua prioridade. Essas coisas te preparam para o dia da tentação. No dia da tentação você não está desprevenido. No dia da tentação você está forte. O seu tanque espiritual está abastecido. Você consegue fazer a viagem. Você está precavido. Você está fazendo a sua revisão como se você fosse um automóvel. E você se previne, você se guarda e você se cuida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu vou tentar achar um texto aqui de Atos que eu acho realmente muito impressionante o que está acontecendo aqui na igreja primitiva. Atos capítulo 6. Está acontecendo uma explosão na igreja de Jesus. Mas eu acho uma coisa linda que começa a acontecer aqui. Atos capítulo 6 diz o seguinte: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega e os judeus de fala hebraica começaram a queixar-se uns aos outros, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na hora da distribuição diária dos alimentos. Portanto, os 12 reuniram todos os seus discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da oração e da palavra, a fim de servirmos as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passemos a eles essa tarefa, e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Aqui estava nascendo o ministério dos diáconos. Irmãos, a igreja cresceu. Tudo que cresce aumenta o número de pessoas, aumenta o número de trabalho, de logística. O crescimento é algo natural. Deus quer que a gente cresça, que a gente multiplique, sim ou não? E aí começou a ter um conflito aqui logístico. Os judeus de fala hebraica começaram a se queixar com os judeus de fala grega, porque na hora de dividir os alimentos, eles traziam seus dízimos e ofertas assim, e aí era dividido entre as viúvas, entre os órfãos, o verdadeiro evangelho. E aí era um problema de logística. Cara, a gente tem sido esquecido, as nossas viúvas têm esquecido e tal. Chegou essa notícia para os 12. E os 12 responderam no versículo 2, que não era certo negligenciar. Ele não está dizendo que não era certo ajudar, que não era certo servir as pessoas, orar pelas pessoas, cuidar daquelas viúvas. Não é isso. Ele está dizendo que a minha prioridade ainda não é servir as pessoas. Eu não posso negligenciar o ministério da palavra. Se eu sou o apóstolo, se eu sou a pessoa referencial para essa igreja, eu tenho que ficar com Deus. Eu preciso priorizar a minha vida com Deus. Então eles não podiam negociar a vida deles com Deus para servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Passemos a eles a essa tarefa e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Infelizmente, tenho conhecido muitas pessoas, homens de Deus, vazios, que entram no ativismo, amam tanto as pessoas,
Já conheci até mesmo missionários em outras nações que amam mais as pessoas daquela nação do que o próprio Deus. Porque já negligenciaram o seu tempo a sós com o Espírito Santo. Já negligenciaram o seu tempo a sós com a palavra. Sabe o que acontece? O serviço fica ineficaz. Porque quem te dá amor pelas pessoas é o seu tempo a sós com Jesus. Quem te dá poder no Espírito é o seu tempo a sós. Então começa a ficar aquela obra relaxada, aquela obra sem presença, aquela obra sem força. Vir à igreja parece agora que é um fardo, que é uma dificuldade. Sabe o que é isso? Falta de intimidade, minha gente. Imagina todos nós nesse templo aqui. Cada um nem precisava que eu estivesse pregando aqui. Cada um já chegou cheio do Espírito. Já ouviu coisas maravilhosas do Senhor. Já chegou totalmente suprido no seu coração. Imagina como nós chegaremos aqui. Mas a nossa cultura é: eu vou para o culto para receber alguma coisa. Muitas vezes a gente fala isso. Não é errado você vir para a igreja para receber. Mas normalmente, irmãos, o que é certo biblicamente, nós nos reunimos para dar o culto ao Senhor. Dar para Ele nosso louvor, dar para Ele a glória, dar para Ele a nossa adoração. Atos capítulo 6 pode ser aplicado para qualquer pessoa que está aqui. Não é certo você negligenciar as suas tarefas pelo seu tempo de intimidade com Deus. Nada pode substituir o seu tempo com o Senhor. Você não nasceu para servir apenas as pessoas. Você nasceu para ficar na presença de Jesus. Olha para o tempo atrás, olha para Gênesis. Como foi a criação de tudo. Deus fez um lugar maravilhoso chamado Éden, que significa lugar de prazer. Colocou Adão e Eva lá. Descia todo final de tarde, caminhava com eles, conversava com eles. Um relacionamento de intimidade. Nós perdemos essa conexão. Satanás tem tanta ira da nossa conexão com Deus, da nossa intimidade com Deus. A serpente não picou a mulher e o homem para que eles morressem fisicamente. O objetivo do diabo era cortar a nossa conexão com Deus. Infelizmente, ele conseguiu reduzir muito a nossa conexão com Deus. Mas o Senhor proveu o cordeiro. O Filho do Homem pisou na cabeça da serpente. E agora abriu de novo as portas do Éden para que a gente pudesse voltar em ter intimidade com Deus. Só que a gente não valoriza isso. A gente acha que o melhor é aquilo que a gente pode fazer para Jesus. Irmãos, mas na verdade o melhor é o tempo que a gente pode ficar com Ele. Para encerrar, você já pensou na história de Marta e de Maria? Uma trabalhando e outra aos pés. Jesus disse, ela escolheu a melhor parte. Eu não posso tirar isso dela. Eu quero fazer um desafio para você que está me ouvindo aqui nessa noite. E o desafio é, mantenha o fogo aceso no seu coração. E não se conforme com essa chama pequenininha que está no seu coração. Aumente ela. Jogue mais lenha nessa fogueira aí, meu irmão. Vou te dar 3 tipos de lenha. Se você quiser, você anota aí. Primeira lenha para esse fogo nunca se acabar. Tempo a sós com Deus. Isso é a primeira. Fica com Ele até que você ouça a voz dEle. Adore a Ele no lugar secreto. Ele ama a sua voz. Ele ama a sua oração. Ele tem mais desejo de estar com você do que você de estar com Ele. Segunda lenha que vai proteger o seu coração. Relacionamento de prestação de conta. Eu preciso que alguém saiba dos meus pontos fracos. Eu preciso que alguém me ajude nas áreas que eu tenho dificuldade. Eu preciso de alguém que possa ouvir minhas tentações para que eu não caia no pecado. O que é pior? Confessar um pecado já praticado, já feito, ou confessar uma tentação? Qual que é o pior dos dois? Qual que você passa mais vergonha? Você já fez o pecado. Você não precisa confessar pecado. Sabe por quê? Porque você pode confessar a tentação. Essa lenha tem ajudado o fogo do Espírito Santo a ficar no meu coração. E a terceira coisa, ande com pessoas que amam Jesus mais do que você ama. Procura relacionamentos com gente que ama Jesus mais do que você.
E lógico, abençoe pessoas que você ama Jesus mais do que elas. Resumindo, tenha um referencial, mas também seja um referencial para alguém. Amém? Vamos ficar de pé nos nossos lugares.